Olá pessoal, espero que todos estejam bem, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Marco Bruno Miranda e eu tenho a honra de ser coordenador do IBET Natal. Vocês devem estar percebendo que meu vídeo aqui brilha bastante, é porque eu estou na varanda da minha casa e o sol em Natal está brilhando como sempre. Quem conhece a nossa cidade sabe que ela tem o apelido de Cidade do Sol, né? E eu tenho o privilégio de falar aqui da minha varanda, de frente para o Oceano Atlântico, num visual que é belíssimo. Quem conhece o litoral do Rio Grande do Norte sabe o que eu estou dizendo. E nesse contexto é que eu vim conversar um pouco com vocês sobre a aula do próximo sábado, que é intitulada Controle Processual da Incidência e Declaração de Inconstitucionalidade. Vocês vão ter aula de seminário, depois a aula de conferência. Eu já tive o ensejo de ministrar essa aula em algumas ocasiões. Eu me recordo, por exemplo, do IBET Rio de Janeiro, do IBET João Pessoa, do IBET Brasília, muito embora mais recentemente eu tenha me ocupado mais das aulas mais propriamente relativas a processo tributário, como a aula de execução fiscal e a aula de ações tributárias. Acho que também, talvez muito em função da minha outra atividade, que é a de juiz federal. Eu sou juiz federal numa vara privativa de execução fiscal aqui em Natal. Aliás, a única vara privativa de execução fiscal federal aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vocês vão ter uma aula muito interessante, muito bacana, porque inclusive é uma aula que eu diria que tem uma transversalidade muito interessante para ser debatida. É uma aula em que dois ramos do direito se cruzam, no caso o direito constitucional e o direito tributário, né? E esse cruzamento do direito constitucional e do direito tributário ele é muito interessante, porque vocês vão perceber que a tributação em geral foi um fator bastante relevante para se chegar ao movimento constitucionalista a partir de um histórico de controle e limitação do exercício do poder político pelo Estado. Eu acho que esse é o primeiro fator para se refletir. Quando a gente chega, claro, mais adiante às discussões sobre o controle de constitucionalidade propriamente dito, a gente precisa compreender o que é o constitucionalismo, porque surgiu a ideia, né, de se colocar a Constituição na pirâmide normativa para exercer o controle do poder político do Estado, ou seja, com um viés jurídico, mas também com um viés político, né? A gente compreender em que contexto isso se insere. E a história mostra como a tributação é um fator bastante relevante, ou pelo menos influenciou bastante, né, nesse controle e limitação do poder político do Estado. A gente pode, por exemplo, fazer menção à Magna Carta e fazer referência à importância da tributação no contexto no contexto que ensejou o estabelecimento da Magna Carta ainda em 1215, que seria o primeiro referencial, nós sabemos, do que hoje nós chamamos de princípio da legalidade, porque a Magna Carta não instituía propriamente o princípio da legalidade, mas instituía, né, uma necessidade de controle da tributação, e foi a partir desse rudimento de controle do exercício do poder do Estado sobre o patrimônio que o direito tributário pôde ganhar a feição, né, que assume hoje como querendo ou não, um ramo do direito de tutela da propriedade privada. Então, essa discussão em torno do surgimento do movimento constitucionalista é certamente uma discussão importante para vocês compreenderem, né, qual é o propósito, né, de uma ordem jurídica ter uma Constituição lhe dando suporte, seja para garantia de direitos individuais, para estabelecer os princípios fundamentais do Estado, para marcar uma ideologia, né, que envolve a raiz filosófica daquele Estado. É uma coisa que eu acho super interessante que vocês poderiam fazer, era dar uma olhadinha nas constituições de vários países do mundo, né? Podem escolher, por exemplo, a Constituição de Cuba. Quando vocês leem o preâmbulo da Constituição, vocês percebem como a ideologia marca fortemente o estabelecimento daquele Estado e as instituições que dão suporte ao funcionamento daquele Estado. No caso da Constituição de Cuba, por exemplo, eu tenho aqui para vocês, né, parte do preâmbulo vai dizer que estão conscientes de que todos os regimes sustentados na exploração do homem pelo homem determinam a humilhação
dos explorados e a degradação da condição humana dos exploradores, de que só o socialismo e o comunismo, quando o homem tiver sido libertado de todas as formas de exploração, da escravidão, da servidão, do capitalismo, se alcança a inteira dignidade do ser humano. Então a gente percebe qual é o viés ideológico que marca essa Constituição e a partir daí, né, as instituições vão se construindo. Então, a gente percebe o traço histórico que marcou o surgimento daquela Constituição. Quando a gente lê a Constituição da África do Sul, é muito bacana para perceber isso, porque a gente percebe na Constituição da África do Sul o viés, né, a característica de ser uma Constituição pós-apartheid, expressa a identidade de uma nação, organiza o Estado, né? E a partir dessa Constituição é que vai se desenvolver o controle de constitucionalidade, porque a Constituição vai ser a base da pirâmide normativa, vocês sabem, né? E uma característica dos estados que têm constituições rígidas, como a brasileira, é o fato de a Constituição ser dotada de supremacia e de superlegalidade. No caso da supremacia, a gente vai ter o caráter material da norma constitucional e a superlegalidade, o caráter formal, ou seja, os aspectos procedimentais que vão estar estabelecidos naquela Constituição para, né, que a ordem jurídica se desenvolva com a produção legislativa. É a Constituição também que vai estabelecer o princípio da separação dos poderes, que também vai ser absolutamente fundamental numa discussão que gira em torno do controle de constitucionalidade. E, a partir disso, assim, são inúmeras as discussões que podem e que certamente serão trazidas para vocês na aula que será ministrada, que surgirão nos seminários e também na aula conferência, né? Primeiro, vocês vão certamente debater sobre as espécies, né, do controle jurisdicional de constitucionalidade, o controle abstrato, o controle... o controle concentrado e abstrato, o controle concreto e difuso, né? No caso do Brasil, com a particularidade de se tratar de se apresentar o controle de constitucionalidade como um controle misto, porque permite o controle concentrado e o controle difuso, o controle abstrato e o controle concreto, né? As modalidades de sentenças no que se refere ao controle de constitucionalidade, com ou sem redução de texto, com declaração parcial de nulidade, né? A interpretação conforme a Constituição certamente será estudada também, os aspectos processuais mais específicos, a questão da legitimidade no caso do controle concentrado, como se dá o processamento, como se dá o processamento, né? A lei estabelecendo o procedimento que é aplicável ao controle concentrado de constitucionalidade, alguns efeitos das decisões judiciais, né, sobre controle de constitucionalidade, seja quanto ao controle concreto e difuso, seja quanto ao controle concentrado e abstrato. Enfim, é uma aula realmente muito interessante, né, que não apenas pode oferecer suporte para um caráter, digamos assim, didático mais interessante, porque tem condições de estruturar todos esses conceitos nessa aula para vocês compreenderem como é que funciona o controle de constitucionalidade, mas também uma aula que exige uma profundidade teórica maior, né, inclusive alguma reflexão filosófica um pouco mais densa, porque, na verdade, vocês vão estar enveredando aí por uma simbiose entre o direito tributário e o direito constitucional. Eu não preciso dizer, né, que num tema extremamente importante, porque diz respeito à validade da norma jurídica propriamente dita, né? Como, só para finalizar, caso não conheçam, né, a gente sabe que a gente costuma estudar, quando trata da história do controle de constitucionalidade, a gente costuma estudar um precedente bastante emblemático da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Marbury versus Madison, que foi enfim, nós sabemos que é um leading case, embora a história mostre que, na verdade, esse caso se revelou como leading case, mas já há casos anteriores, até porque a Suprema Corte dos Estados Unidos se apropria de decisões anteriores da jurisdição britânica, mas, enfim, acho que a gente deixa essa discussão para a aula. Mas a gente não costuma falar de um caso muito interessante do Brasil. A gente cita nos livros
o leading case norte-americano, mas não cita um caso muito emblemático que diz respeito aos militares reformados do governo Floriano Peixoto, né, em que a Justiça Federal, naquela época, em 1895, um juiz federal chamado Henrique Vaz, aplicando a Constituição de 1891, terminou exercendo o que, enfim, a inspiração ali seria do controle de constitucionalidade norte-americana, a Judicial Review, e naquele caso foi realizado o controle jurisdicional do ato administrativo de reforma dos militares. Vocês procuram os dados históricos quanto a isso, né? O advogado no processo era Rui Barbosa, que na época estava exilado, né? E esse é considerado o leading case do exercício do controle de constitucionalidade na jurisdição brasileira. E eu tenho aqui um trecho para a gente concluir aqui o vídeo, que eu acho bastante interessante de ser conhecido, que foi uma carta de Rui Barbosa, quando estava justamente no exílio e soube da decisão judicial favorável à sua tese, né, considerando o contexto histórico ali. E aí ele dizia: ontem recebi do Rio um telegrama anônimo nestes termos: Vitória, juiz seccional, que era o juiz federal, seccional reformas militares. Urra, maior campeão das liberdades civis militares, tempos legalidade. Quer dizer que o juiz federal sentenciou a favor dos meus clientes na famosa questão. É um triunfo que não esperava. Descrente que estou nas qualidades morais da nossa magistratura. Vejo que venci a questão dos generais e lentes demitidos perante a Justiça Federal. É um triunfo que me surpreendeu ante a desmoralização geral do país. Noutra terra, esse arresto seria recebido como a primeira conquista para a liberdade constitucional. No Brasil, não sei se ele terá merecido as honras dos comentários. Então, na verdade, eu termino com esse trecho para, de alguma forma prestigiar Rui Barbosa quando ele disse que esse caso merecia ser lembrado, né, como aquilo que ele está chamando de primeira conquista para a liberdade constitucional no Brasil, e ele é um caso de controle de constitucionalidade na primeira fase da Justiça Federal, repito, em 1895, um juiz seccional, um juiz federal chamado Henrique Vaz, né? Então, estudem esse caso, fica a dica para as excelentes reflexões que virão na aula do próximo sábado. Muito sucesso, muita saúde a todos. Estamos aqui para proporcionar, mesmo nesse momento tão difícil, né, a melhor formação em matéria tributária que você pode receber no Brasil. Boa sorte.